É bastante comum nos mangás e animes percebermos aquele momento em que um personagem está rompendo seus limites, lutando com tudo que tem. Isso não é por acaso ou apenas por inteligência do leitor ou telespectador. Os autores criam padrões, sinais inconfundíveis para que nós, leitores e telespectadores, fiquemos cientes da determinação do personagem em cena. Mudanças no visual, na personalidade, na presença, marcas que revelam, sem nenhuma dúvida, que a determinação máxima foi alcançada. E essa chama interior pode nascer de muitos lugares, uma vontade herdada, um objetivo inabalável, um impulso heróico ou um orgulho indomável. São inúmeras as maneiras de despertar essa força, transformando o personagem por inteiro. Claro, muitas vezes essa determinação é atribuída a um único personagem, geralmente o protagonista. Mas nesse vídeo focaremos no padrão que acontece com evidência desde a parte 7 de Jojo. E sim, estou falando da Dark Determination. E se prepare, porque hoje eu tô com fogo nos olhos! A Dark Determination, ou Shikoku no Ishi, no original, é um fenômeno que pode acontecer com os personagens do universo de JoJo's Bizarre Adventure. Ela surge geralmente quando o personagem está focado em alcançar um objetivo pessoal, demonstrando uma disposição, mesmo que inconsciente, para deixar que essa força se manifeste. A Dark Determination leva o indivíduo a suprimir sua moralidade, tornando-se mais destemido e implacável, focado totalmente em atingir sua meta, sem se preocupar com as consequências. O fenômeno foi descrito pela primeira vez por Ringo Road Again, que associou a Dark Determination à sua filosofia do mundo do homem verdadeiro, um estado em que a pessoa supera seus limites e restrições morais, tornando-se mais eficiente e letal. Durante o confronto com Johnny Joestar e Gyro Zeppeli, Ringo percebeu que Johnny já havia manifestado essa determinação, reforçando a ideia de que a Dark Determination é algo perceptível para algumas pessoas. Ela é mostrada para os leitores como uma chama nos olhos, e sabemos através dessa chama que o personagem atingiu o ponto de ruptura da moral e consciência. Muitos animes e mangás vinculam a determinação à fúria e sentimentos explosivos. Mas em Jojo, a Dark Determination parece estar mais contida, silenciosa, semelhante a um instinto assassino. E por isso, quando presenciamos pela primeira vez Johnny Joestar com essa chama, é justamente no momento em que ele supera sentimentos de preocupação e ansiedade, pois eles estavam dando voltas em looping sem sair do lugar, por conta da habilidade do Stand Mendel do Ringo, os forçando a perder tempo na corrida Steel Ball Run, dando vantagem para Diego Brando. E quando Johnny descobre quem estaria fazendo aquilo com eles, seus olhos se enchem das chamas da Dark Determination. Seu semblante fica calmo e tranquilo, como se ele soubesse o que ele deveria fazer, mesmo estando inconsciente. No mesmo capítulo, após a suposta ida de F de Johnny pelo Ringo Road Again, as chamas cobrem os olhos de Gyro, superando a raiva de ter visto seu amigo morrendo e partindo para um confronto direto com uma determinação serena, 100% focada em acabar com Ringo. Posteriormente, a Dark Determination surge em diversos momentos em Steel Ball Run, até mesmo para mostrar que, muitas vezes, ela pode surgir para atrapalhar objetivos, como deixa claro Gyro para Johnny quando ele vê o amigo com um olhar de psicopata, alguém que irá agir com crueldade inconscientemente para alcançar algum objetivo. Mas o que passamos a entender a partir de Steel Ball Run é que, se surgir as chamas nos olhos, o personagem estará dando tudo de si, rompendo os limites dos seus sentimentos. E, claro, a Dark Determination continua acompanhando os personagens por todo o universo 2 de Jojo. E se você considerar a abertura da primeira parte de Jojo, Jonathan Joestar aparece com fogo nos olhos, seria a Dark Determination? E claro, Jolene e Weather Report supostamente teriam mostrado esse fenômeno na parte 6, mas aqui não tem nada canônico de fato. Então focarei apenas no universo 2 de Jojo.
já que eu sou da teoria de que a Dark Determination se solidifica a partir da parte 7, enquanto na parte 6 parece apenas um recurso visual e foge do padrão do estado inconsciente, sendo mais relacionado a um estado de fúria mesmo. E aos personagens do anime que demonstraram o fogo nos olhos, aí é 100% recurso visual. Mas em JoJo, a Dark Determination continua aparecendo e, dessa vez, em até mais personagens. Apesar de que, ao meu ver, as chamas nos olhos retornam também como recurso visual, já que vemos personagens que não alcançam o estado de inconsciência e que não parecem superar seus limites utilizando a Dark Determination. Acredito que o próprio Araki, que criou o padrão na parte 7, passou a banalizar esse fenômeno, pois agora parece que diversos personagens podem não só alcançar essa aura sombria, mas também controlar essa chama, como é o caso da matriarca da família Higashikata, Kato Higashikata, que em seu primeiro momento já tem um certo destaque em seus olhos, indicando que já estava previsto ela se sacrificar no final pela sua família, embora na execução total mesmo ela tenha sido uma personagem mais descartada do que aproveitada. Outros personagens superam essa barreira justamente com outros tipos de emoções. Rai Mamekuzo, que também demonstrou as chamas de determinação nos olhos, mas tendo a execução bem semelhante à de Kato Higashikata, servindo como boi de piranha mesmo. Personagens sem fandom, facilmente criticados. E claro, dentre todos os exemplos da Dark Determination despertadas em JoJo, o Gap, ou também conhecido como Josuke da parte 8, demonstrou esse fenômeno inúmeras vezes e seguindo o padrão de superar os limites, atingindo um estado inconsciente. Mas sim, JoJo está longe de representar a Dark Determination como nos foi mostrado na parte 7. Aqui está muito mais como um indicativo de que os personagens lutarão com tudo do que para iniciar uma cena de tensão e quebra de personalidade. O próprio Josuke já é um personagem meio quebrado por motivos óbvios e que não demonstra emoções claras, ou talvez emoções ambíguas, talvez neutras, enfim, é um personagem um pouco complicado. Então até parece que em alguns despertares das chamas da determinação, ele mais parece estar com emoções à flor da pele do que num estado inconsciente. Mas sendo sincero, acho que combina com ele de verdade, além de ser uma nova maneira de abordar a temática da Dark Determination. JoJo é bem mais descontraído do que Steel Ball Run, e eu gosto como o Araki quebra o padrão que ele criou na parte 7, então pra mim tá super válido. Mas claro, ainda assim, é banalizar a determinação sombria. Mas partindo pro final desse vídeo, por que será que nós, fãs de JoJo, estamos falando tanto sobre a Dark Determination nos últimos dias? Simplesmente porque Paco Laburantes, um dos Joe Bros de JoJo Lands, a parte 9 de JoJo, surgiu com a tão famigerada chamas da determinação sombria. Mas a forma banal que foi mostrada me deu ideias de teorias para o desenrolar da parte 9 como um todo. Paco demonstra essas chamas logo no início do capítulo, como se o autor não quisesse demonstrar esse fenômeno como algo especial dentro da história ou daquele capítulo em si, mas que ele sabia que iria prender os fãs da obra no capítulo. Afinal, ele já criou um padrão anteriormente na parte 7, uma parte mais séria, sobre o que é a Dark Determination, banalizou ela em JoJo, explorando outras formas de utilizar esse recurso na obra, e agora, com os fãs mais assíduos de JoJo entendendo o que é a Dark Determination, ele utilizou como recurso narrativo. E Paco estava determinado a salvar sua chefe Meryl May, independente do que fosse preciso para isso. Ele deixa claro após conversar com Usagi, que está num momento de desespero por conta de sua chefe. Mas como já vimos antes com Johnny, isso poderia ser um indicativo de que Usagi poderia desenvolver a determinação sombria a qualquer momento. E não só ele, mas todos os personagens principais em JoJo Lands parecem ter o necessário para o despertar. Charmman possui um objetivo claro de encontrar seu irmão mais novo. Acredito que ele seria capaz de agir com crueldade, se fosse preciso, contra qualquer oponente se for para alcançar seu objetivo. Dragona parece amar seu irmão Joudio e vice-versa. Portanto, acredito que qualquer um dos dois, numa situação extrema, possa alcançar o estado de inconsciência e lutar com as chamas da determinação sombria. E claro, não poderia faltar o protagonista da parte 9, Joudio Joestar. Joudio conseguiria ir para além disso, na minha opinião.
O personagem é praticamente um psicopata declarado desde o início da obra, se importando apenas com sua irmã dragona e sua mãe. Acredito que ele precise de um impulso de emoções para que ele ative de fato as chamas da Dark Determination. Talvez com a morte de sua irmã, mas ainda assim, Jodio parece ser um personagem apto para controlar esse instinto assassino, essa determinação calada, com chamas nos olhos que muitos personagens conseguem utilizar em poucos momentos. Fora que, se você considerar que alguns personagens atingiram essa determinação sem o recurso visual claro, o que nos impede de achar que, quando Jodio queimou um ônibus na sua infância, a fim de se vingar por uma situação bizarra que aconteceu com a sua irmã, será que ele já possuía essa chama inconsciente dentro dele? Seria Jodio o personagem que vai usar ao máximo esse fenômeno que já superava limites? Seria ele o Jojo mais poderoso futuramente, justamente por conta desse recurso? E Jojo Lands, será que vai ser a parte em que vai explorar ao máximo esse fenômeno da Dark Determination? Bom, é o que iremos aguardar no desenrolar de Jojo Lands. E bom, eu tava fazendo uma review sobre o capítulo 25 de Jojo Lands, mas demorei tanto, mas tanto pra gravar, que eu simplesmente desisti do vídeo. Mas como esse texto sobre a Dark Determination em Jojo Lands eu achei que ficou tão bacana, eu decidi trazer o meu ponto de vista sobre a Dark Determination e como ela é trabalhada desde a parte 7. Eu ignorei as partes anteriores porque o termo Dark Determination realmente ficou conhecido por conta da parte 7. E esse recurso ficou bem mais explorado no universo 2. Mas enfim, tô aqui só me justificando com vocês, porque esse texto aqui realmente ele veio meio que do nada e eu gostei tanto que resolvi trazer um vídeo mesmo passando dias do capítulo 25 de Jojo Lands. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, cara, se inscreva, deixa seu like aí, comenta o que achou. Eu posso estar errado, tá, gente? Não sou o dono da verdade. Isso aqui é o meu entendimento da obra, né? Como fã de Jojo. Mas enfim, esse aí é o meu vídeo. Eu espero que tenham curtido. E se curtiu mesmo, compartilha com seus amigos. Até a próxima.